das obras mais perturbadoras, provocadoras, angustiantes, agoniantes e políticas de todos os tempos, feita por um dos maiores da história. Vamos falar sobre o 3 de maio de 1808 de Goya, depois da vinheta. Sou Amanda aqui novamente no Arte para você, e hoje vamos falar sobre uma das maiores, mais poderosas, pungentes, provocadoras, angustiantes, doloridas e dolorosas obras de todos os tempos, feitas sobre o majestoso, magnífico, incrível gênio Goya, o 3 de maio de 1808. Mas antes, peço que, caso não seja ainda inscrito no canal, se inscreva e peço que já deixe o like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas e me ajudar também. Essa é uma pintura, né, muito reconhecível, muita gente já viu ou identifica ou sabe qual é. É uma imagem, né, que remete à crucificação do Cristo. É uma imagem carregadíssima, é uma das obras de arte mais assim, né, doloridas, que passa uma mensagem, né, de dor ao mesmo tempo que muito politizada e que consegue falar de uma questão política ao mesmo tempo que tocando muito na questão individual. É um uso de luz magnífico, é uma forma de fazer uma arte engajada ao mesmo tempo que super universal. Então, vamos aqui passear um pouco por alguns dos detalhes dessa majestosa, incrível 3 de maio de 1808 e falar um pouquinho mais também sobre o Goya e seu envolvimento com essa pintura. Um mestre dourador de Saragoça, na Espanha, Goya tornou-se aprendiz aos 14 anos. Ele mudou depois para Madrid, onde fez desenhos para tapeçarias reais e começou a ganhar vida como retratista. Em 1789, tornou-se pintor da corte. Goya se inspirou nas pinturas de Velázquez, mas desenvolveu seu próprio estilo inovador, trazendo à tona o caráter de seus modelos reais e aristocráticos com uma franqueza nem sempre lisonjeira. Em 1792, uma grave doença deixou-o permanentemente surdo. Em 1799, quando era pintor da corte, criou uma série de águas fortes satíricas perturbadoras chamadas Os Caprichos, incluindo O Sono da Razão Produz Monstros. Sua outra grande série de gravuras, Os Desastres da Guerra, publicada após sua morte, retratou atrocidades de ambos os lados durante a ocupação francesa. Em seus últimos anos, Goya pintou seus famosos murais, conhecidos como pinturas negras. Inclusive vai ter vídeo aqui tanto sobre os caprichos quanto sobre pinturas negras, hein? Estou preparando, então assinem aí, não deixem de se inscrever no canal para saber quando esses vídeos estiverem prontos. E ele morreu na França. E falando aqui sobre o 3 de maio propriamente dito. Um homem indefeso se ajoelha diante de um pelotão de fuzilamento, com a camisa branca refletindo a luz solitária de uma luminária no chão. Com os braços abertos num gesto poderoso, embora trágico, remetendo, claro, à pose simbólica do Cristo crucificado, ele enfrenta uma parede sólida de uniformes e armas. Esta é uma cena brutal de execução numa colina nua, ao lado de uma cidade onde edifícios fantasmagóricos semelhantes à fortaleza se recortam contra o céu noturno. A escuridão densa, sem estrelas ou luar, enche quase um terço da composição e intensifica a impressão de pesadelo da cena. Esse quadro impactante de Goya mostra o destino cruel de um grupo de civis que se revoltou durante o exército de ocupação francesa durante a Guerra Peninsular. No dia de insurreição violenta nas ruas de Madrid, os soldados franceses reuniram os rebeldes e passantes inocentes apanhados no conflito e os executaram no dia seguinte, a data do título da pintura. Levantes e guerrilhas sucederam por todo o país. Nessa pintura, Goya não só prestou um tributo duradouro à coragem dos rebeldes espanhóis, como criou uma imagem revolucionária do efeito desumanizador da guerra. Preparando-se para realizar sua missão, os soldados estão de cabeça baixa, mas o terror no rosto das pessoas prestes a ser abatidas e seus gestos impotentes são retratados com dolorosa eloquência. Ao contrário de outros pintores da época, como Jacques Louis David, por exemplo, o Goya não tentou glorificar a guerra nessa obra, nem na que faz parte com ela, o 2 de maio de 1808. Essa é uma imagem brutal, fria, crua e chocante, um ato de atrocidade e uma condenação explícita da desumanidade do homem para outro homem. A composição apertada da pintura aumenta a impressão de desgraça. Alinhados em diagonal na direita, os soldados formam uma barreira impenetrável. Diante deles, a figura heróica central e seus compatriotas estão de joelhos e uma longa fila de condenados se espalha na colina. As cores de Goya são opacas e sombrias, há áreas de sombra profunda e os detalhes quase não existem. A atenção se concentra no homem de camisa branca e na terrível inevitabilidade do momento seguinte. Goya pintou o 3 de maio de 1808, 6 anos após o evento real retratado. Ele propôs ao monarca espanhol recém-reempossado Fernando VII
a pintura de um par de quadros para celebrar a revolta contra os franceses. A encomenda foi aceita e Goya fez suas 2 pinturas, mas esta, sua obra-prima, não foi apreciada a princípio. Quando finalmente veio a público, após ser mantida, continua até hoje como uma das mais famosas sobre as atrocidades da guerra. O foco da pintura é o homem ajoelhado prestes a ser fuzilado, de braços bem abertos em pose que lembra a crucificação de Cristo. Há até uma ferida semelhante aos estigmas de Cristo em sua mão direita. Sob forte iluminação, sua camisa e calças claras parecem emitir luz. Goya pintou o maior que o real para enfatizar o efeito dramático. De pé, ele seria bem maior que os soldados franceses. Como o céu está escuro como breu, a única fonte de luz na pintura é a grande luminária no chão na frente dos soldados. Ela ilumina os homens condenados como se estivessem em um palco e marca uma clara linha de separação entre os fuziladores e seus alvos humanos. Já os soldados franceses alinhados em pose idêntica estão tão juntos que se fundiram num grupo e perderam toda a identidade pessoal. Seus rostos estão à sombra, ocultos sob os chapéus. A repetição das formas dos chapéus, casacos, coures e espadas enfatiza sua brutalidade mecânica e seus longos fuzis e baionetas apontando para os alvos são cruelmente realçados com tinta branca. Unindo as mãos para fazer uma oração espanhola ou a tradição na arte cristã de representar mártires. Ele chama atenção para a natureza brutal e aleatória das execuções. Ninguém é poupado. Casas e uma torre de igreja avultam contra o escuro céu noturno. As execuções ocorreram perto do acampamento francês, ao lado de Madrid, mas nenhum dos edifícios pode ser identificado com certeza. Goya deve ter usado a imaginação ao criar esse pano de fundo sombrio e sinistro. Os condenados agachados atrás da figura central parecem aterrorizados. Todos têm expressões diferentes, enfatizando suas individualidades. Alguns cobrem os olhos, mas um deles encara desafiador seus executores. As roupas são opacas e as pessoas parecem se fundir nas sombras. Uma sequência chocantemente longa de condenados se arrasta até o morro para enfrentar o pelotão de fuzilamento. Seu desespero é transmitido explicitamente nos rostos e gestos. Caídos no primeiro plano estão 2 homens que acabaram de ser baleados. Os braços de um dos cadáveres repetem da figura central um doloroso lembrete, se é que é preciso, de que ele também estará em breve sobre a terra manchada de sangue. Em vez de fazer uma simples descrição narrativa do massacre, Goya usou cor e forma para provocar uma reação emocional à pintura. Na vida real, o fuzilamento ocorreu de dia, mas Goya situou a cena à noite e usou uma paleta dominada por marrons, pretos e cinzas para criar uma atmosfera de pesadelo. Enquanto muitos de seus contemporâneos buscavam obter um acabamento primoroso nas pinturas, dando atenção a cada detalhe, Goya pintava de modo livre, com pinceladas amplas e dinâmicas e manipulando a tinta como espátula ou mesmo os dedos para criar um estilo mais expressivo. Goya disse: "Eu não vejo linhas ou detalhes. Não há razão para que meu pincel veja mais do que eu." O uso dramático da cor e a manipulação livre de tintas são claros nesse detalhe de um rosto e no tratamento da camisa branca à direita dele. Goya foi encarregado de criar 2 quadros para celebrar o heroísmo dos rebeldes espanhóis. O 2 de maio de 1808, a outra das 2 pinturas, mostra uma multidão na área de Puerta del Sol, em Madrid, em luta contra os mamelucos, a cavalaria turca da Guarda Imperial de Napoleão, que faziam um ataque. A notícia que os membros mais jovens da Guarda Real estavam sendo levados para a França levou as pessoas às ruas, e a pintura de Goya mostra as cenas de caos sangrento que irromperam. No dia seguinte, o exército de ocupação reuniu os rebeldes e os executou. Uma obra magnífica, né, e que mostra o poder de fazer uma coisa tão eloquente, potente, maravilhosa, só com imagens, né? O poder, né, de toda, né, a eloquência não verbal da arte da pintura, né? A gente não precisa ter um único texto para a gente compreender, sentir, estar lá junto, né? Essa coisa tão poderosa que a arte faz, né? De trazer essa universalidade de sentimentos, de compreensão, de identificação com aquilo que é mais essencial e profundo no ser humano. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de dar o like. Aceito mais do que aceito, peço, né, sugestões de temas ou obras que vocês gostariam de ver que eu falasse aqui. E aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!